Bem-vindo ao Ponto de Podcast, o podcast sem mimimi, sem frescura, pronto para falar a verdade, doa quem doer. E o papo de hoje está muito interessante. A gente vai falar sobre superação, sobre sucesso, sobre gestão, sobre empreendedorismo, mas de uma maneira diferente, da maneira como você precisa escutar. E a gente está aqui com a Elisandra, o Exato, tá certinho? Certíssimo. Certo, eu vou botar o óculos, porque depois dos 40, eu preciso ler aqui, porque é muito interessante e eu não vou dar conta de decorar tudo. Então vamos lá. A Elisandra é empreendedora, business coach, mentora, fundadora da Exato Training, foi sócia fundadora da Respirare. Ela também é fisioterapeuta de formação, ela é vendedora há 29 anos, empreendedora há 24, empresária há 15, ou seja, uma história enorme de vida. E a sua missão? Ajudar pessoas comuns a se transformarem em pessoas extraordinárias através de um modelo japonês de gestão pessoal e profissional. Nossa, que currículo, hein? Obrigada, Débora. E é um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco desse conhecimento, dessa trajetória de superação aí com vocês. Obrigada. Eu que agradeço, na verdade, a sua presença. Estou muito honrada com você aqui. E eu queria começar dizendo como que eu te achei e o que me fez trazer você aqui. Eu vi um vídeo seu, Reels, onde você contava a sua história. Você estava em outro podcast e aquilo me deixou... Eu falei, essa mulher tem uma história bacana para contar. Conta pra gente o que aconteceu. Você sabe do qual vídeo que eu tô falando? Sim. Conta pra gente o que aconteceu. Então, Débora, lá eu estava compartilhando com a turma toda essa minha trajetória de como a Elisandra, né, saiu de uma jornada de uma cidade de interior, vocês devem conhecer, Jaraguari, né? E como ela veio de uma chácara, saiu da vida diferente, fisioterapeuta, e ela acabou vindo parar nessa área do empreendedorismo com a mentoria e essa vida online, né? Sim. Até porque o japonês, tradicionalmente, ele é muito mais fechado, ele é muito mais reservado. Só que a Elisandra, ela sabia que tinha alguma coisa a mais. A vida não se resumia só a crescer, estudar, casar, ter filhos e esperar a velhice. Então, eu comecei nessa jornada, nessa trajetória do empreendedorismo. Saí da faculdade, eu sabia que não era só ser fisioterapeuta de UTI, tinha muito mais. E aí, aquele sangue vendedor, que sempre eu fui feirante com os meus pais, né? Eu só parei de fazer feira quando meu pai faleceu. Mesmo com a Respirare, mesmo com a clínica, mesmo com aula, eu continuava ajudando. E aí, teve um momento da minha vida, depois dessa jornada toda, da dificuldade de montar a empresa, um negócio, a gente passou por alguns percalços, né? Como, por exemplo, na época eu acabei me separando, meu pai faleceu, perdi uma gestação, tudo em um tempo de 8 a um ano. Foi de 8 meses a um ano, né? Que é para viver de uma vez, né? Exatamente, foi assim uma turbulência. Então houveram muitas críticas, a minha vida era muito acelerada, aquela coisa do empreendedorismo. Porque, na verdade, era uma aceleração. E eu tinha aquela liderança de, por exemplo, pega, faz e acontece, vai dar certo. Uhum. Sempre eu fui muito positiva de, se tem gente que fez e deu certo, por que não? Né? Uhum. Então, não custa nada tentar. Melhor tentar se arrepender do fracasso do que ficar na velhice falando, e se eu tivesse feito, né? Quantas vezes ou quantas vidas eu poderia ter ajudado? E aí, quando eu quebrei, foi uma sucessão de situações. Gente que torcia, gente que não torcia. E aí você começa a escutar as críticas, né? E aí, como eu perdi a gestação, então, assim, uma das coisas mais doloridas que eu escutei nesse momento foi aquela frase, né? Tá vendo? De doutora, de dona da empresa, de empresária, não conseguiu nem segurar um filho no útero, você acha que vai tocar um negócio? Se ela não cuida da própria vida? E aquilo me doeu muito. E na época, Débora, eu tinha uma coach já, né? Que me acompanhava na área de negócios. E aí foi quando eu trouxe, né, tudo isso, assim, juntei o coach, a mentoria que eu recebia, e foi o que me ajudou a usar isso tudo como trampolim para o próximo degrau e me reerguer em menos de um ano. Porque, na verdade, eu descobri que, para mim, tá? Para mim, Elisandra, escutando todas essas críticas, por mais que doesse, eu conseguia transformar tudo isso em mola e pedra para próximo degrau. Então, eu aprendi. É exatamente isso que fazem
o que fazem todas as pessoas que alcançam o seu sucesso. Lembrando que sucesso não tem só a ver com dinheiro. Sucesso, ele é um 360. Para você é uma pessoa de sucesso quando você é feliz com o que você faz, com o que você ganha, e isso, de alguma maneira, impacta na vida de outras pessoas. Tem um nome para isso que você vai conhecer bem, chama-se Ikigai. Exatamente. Eu aplico o Ikigai nos treinamentos. E foi por isso que eu olhei para você. Quando eu escutei esse teu depoimento em outro podcast, eu falei, essa mulher é das minhas. Ela consegue transformar a dor dela em degrau para crescer. Exato. Né? E coitada dessa pessoa que falou isso pra você, é uma pessoa totalmente sem sucesso, porque ela pode até ter sucesso financeiramente, mas com certeza não tem uma vida feliz, porque quando você não enxerga as dificuldades do outro e não se compadece com isso e não coloca nessa pessoa uma boa energia, que tipo de pessoa você é, né? É o que eu fico me perguntando, né? Mas eu fico feliz em saber que você conseguiu levar isso adiante. E aí eu vi que você também, que você dá mentoria para vendedores. Me explica um pouquinho melhor. Então, Débora, essa coisa da mentoria para vendedores começou de uma forma um pouco inusitada, né? Eu tinha uma equipe já de vendas e o meu objetivo era trabalhar a minha equipe. Então, fiz as minhas formações no desenvolvimento humano, mas para ajudar o meu time a performar. Porque eu falava, como que aquelas pessoas conseguem liderar 2.000, 5.000 pessoas e eu não consigo liderar 3 na empresa? Peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a desenvolver tudo isso, entendi que dava para unir a experiência que os meus pais me ensinaram, né? Da gestão japonesa, a rotina de feira, do quanto eles eram metódicos e dos processos. Eu pensei comigo, falei, nossa, mas meu pai me ensinou um processo de vendas, por mais que ele fosse feirante, era um processo aquilo que ele executava com a gente. Tinha uma rotina para ser feita e tinha números. E a minha mãe era a gestora financeira. Você falou da gestão financeira, eu lembrei. A coisa era ela. Base, né? A gente não olha, esse é o grande erro, é você não olhar para o óbvio. Você quer complicar a vida. Me explica essa gestão japonesa. É muito interessante isso. Eu conheço um pouquinho. Sim. Então, eu não tinha muito esse entendimento, só para você ter ideia. E aí, aos poucos, eu via muito o que os meus pais faziam e eu comecei a reproduzir muito isso, assim, na minha vida pessoal e depois nos meus negócios. E aí, chegavam mentorados falando assim, Eli, eu quero entender um pouco da sua cultura, trazer para o meu negócio e para a minha vida, porque parece que é uma junção, você da sua vida traz para o negócio e não tem aquela divisão vida, negócio, parece que é tudo uma filosofia só. E a gestão japonesa é. O japonês, ele entende que o trabalho é uma extensão da vida, da forma que você faz uma coisa, você vai fazer todas as outras coisas. E dentro dessa gestão, o japonês sempre foca em aprender. Primeiro, eu percebo muito que primeiro você faz. Você fica quieto, observa o outro fazer e você faz. Você aprende com a prática, isso. E aí você faz, aí depois você aprende um pouco da teoria, e aí você vem melhorando, e aí você vai se aprofundando. O que eu vejo que é um pouco diferente hoje, que a gente aprende muito curso, muita mentoria, muita teoria, chega uma hora que a gente não consegue praticar, né? E eu me lembro muito que... Fica bom em nada, né? Você fica... tem pouco conhecimento de alguma coisa e não se especializa como deveria, né? Exato, Débora. E aí, dentro disso, eles falam, você aprende, faz ali o seu projetinho. Eu entendi que na chácara, aquilo que meu pai fazia no galpão era o Kanban. Sabe aquele quadro de projetos a fazer? Projeto, na verdade, era verduras e empresas e restaurantes que ele tinha que entregar e o Ceasa. E eu apagava isso porque eu era criança, você não sabe, né? Mas sua mente vai processando e vai guardando e fica na caixinha até a hora de ser. Fica. E aí eu sabia que eu era responsável por despencar a banana na terça, então eu tinha que anotar que eu despenquei quais as bananas e como eu separei. E eu tinha que anotar ali na parede, naquele quadro. Então aquilo é um Kanban. E depois ele tinha o sistema Kaizen, que é a melhoria. Você primeiro aprende, aí você faz, e aí você, por si só, eles te ensinam a você pensar para achar maneiras de otimizar o seu serviço. Porque eu percebia que, lavando as caixas de batata, a Débora falava, por que aquele rapaz lava 10 rapidinho e eu fico a manhã inteira para lavar uma caixa? E meu pai não falava o que eu tinha que fazer. Ele só falou, lava a batata.
Eu comecei a observar, eu falava, peraí, ele faz diferente. E eu comecei a observar e a gente começou a fazer isso. Eu falei, isso é Kaizen. Você aprende, faz, melhora e depois começa a refinar. Você vai, é a melhoria do processo, né? E Exatamente. seu pai, ele te aplicou uma gestão de liderança. Ele não te deu o peixe, ele te, né? Ele só te mostrou o caminho. Agora você vai lá e aprende do seu jeito. Perfeito, seu pai é um grande líder. Você viu? E depois veio a parte da minha mãe, que era a parte financeira. E na cultura japonesa tem, eles falam muito hoje, né, nas mídias, aquele método que a mulher japonesa faz para economizar até 35% dos ganhos. Na verdade, não é economizar ganhos, né? É fazer uma gestão dos teus gastos, que é o famoso kakeibo, né? Que é o caderninho, é aquele orçamento nosso doméstico que foi feito para mulheres, que é anotar tudo, entrada, saída, mas começar a observar as saídas. Exato. E a minha mãe fazia isso, meu pai fazia muita parte do campo e a prática, e a minha mãe, junto com ele, ela olhava o financeiro, tanto que a gente falava assim, às vezes a gente comprava alguma coisa errada, ou meu pai mesmo na chácara comprava alguma coisa desnecessária, a gente brincava e falava assim, bom, deu uma estourada no orçamento, a mãe vai demitir todo mundo. Só que era aquela coisa muito de feirante, de chácara, você não tinha o entendimento, o refinamento. E aí quando a gente começou a empreender, eu montei a empresa, aí eu comecei a observar, porque o fisioterapeuta não tem isso na faculdade, né? Não. E eu comecei a observar. Eu falei, peraí, isso aí é gestão, né? E aí eu fui buscando mais a fundo, conversando com vários empresários e muito com os empresários japoneses. E aí eu começava, sabe, a caminhar nos dois lados. Eu falei, peraí, aqui eu aprendo de um jeito, mas eu aprendi desde a infância, eu vejo os tios e outros empresários japoneses fazendo diferente. E você já tinha, né, você, nessa época, quando você começou a observar essa igualdade, ou melhor, oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Quando você começou a observar essa semelhança, você percebeu, você já sabia que existia o Kanban, que existia o Kaizen, o GTD. Você também faz GTD, né? Sim. Você já percebeu isso? Sim. Ou foi depois? Foi Você depois. descobriu o processo mais à frente? Foi depois do meu processo de coach, que eu ainda não era formada. E aí a minha coach falou assim, você aplica tudo isso. Eu falei, mas como? Eu não fiz curso, não fiz nada. Ela falou, mas isso já vem da sua cultura. Exato. Aí eu comecei a buscar muito material sobre gestão e administração japonesa. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho isso dentro de casa e eu não estou prestando atenção. Exato. E aí ficou mais leve, a coisa ficou mais fluida e foi com isso que me ajudou a entender, logo depois daquela crítica, aquela humilhação, que estava mais Foi humilhação. rápido. Não foi humilhação, não pense isso. Foi uma idiotice. Bom, não tem como, olha, não. Todas as vezes que alguém fala pra mim, somente mulher, que alguém, que vem uma outra pessoa e tenta ofender, ela vai tentar. Agora, se ela vai conseguir, é você que decide. Exato. É sempre o que eu falo. Então, não houve humilhação, porque você não é mulher de ser humilhada, não absorveu. E muito pelo contrário, o que ela fez foi um empurrão para você falar, Nossa, muito. Então, assim, nunca. A gente só se sente humilhada, ofendida quando a gente permite, quando a gente entende e não se deixa bater porque a gente é superior a isso, né? É muito mais fácil. Sabe quem se ofendem? Quem se ofende muito com os arrogantes. Os arrogantes, eles não admitem a crítica, não aceitam a ofensa, acham que tudo é ofensa. A gente não, a gente segue a vida, sabe? Eu te dou um exemplo fácil disso. Eu posto muito no meu Instagram sobre notícias de política, sobre política, né? Eu leio cada besteira. Ele me chama, tia, me chama de avó, primeiro, me chamam de gado, né? Eu acho que um dia todo esquerdista vai entender que a gente que é direita, a gente não tá nem aí de chamar disso. Isso não é ofensa, nunca foi, nunca vai ser. Por quê? Porque a gente, sabe, entra nessa, assim. E tô tirando um exemplo muito esdrúxulo, muito simples, né? Mas só pra você entender. Não, a pessoa fala, por que você ri? Eu digo, porque não me ofende, não vai me ofender isso, sabe? Assim, aliás, eu me sentir ofendida é muito difícil, viu? Eu tiro sátira com tudo. Porque se você não fizer isso, sua vida fica muito pesada.
Fica. Então, nunca na sua vida se sinta humilhada, porque a pessoa que tenta humilhar, ela mesma está se colocando num patamar tão inferior que não vale, não vale nem respeito, não vale nada. Mas continua, gente. Dentro desse teu método, daí você levou o método para... Você começou a ter treinamento, aí você saiu da fisioterapia. Foi. Na verdade, logo depois de todos esses percalços, esses desafios, né? Eu já tinha uma equipe de vendas dentro da área cosmética, prestava serviço para outras empresas, fazia isso em paralelo. E eu entendi que eu conseguia fazer isso por conta de me autoconhecer do meu perfil, tá? Aí, uma amiga, fisioterapeuta, me ligou, falou, Eli, eu tenho uma turma com 10 pessoas para você... E nisso a minha coach, só voltando um pouco, a minha coach já falou assim, Elisandra, faz a formação para você ajudar o seu time. Isso vai... Você é minha case. Eu falava, como que eu sou sua case, né? Machucada desse jeito. Ela falou, não, mas você tá escalando, né? Exatamente. E eu comecei... Pois é. E aí eu comecei a fazer. Aí essa fisioterapeuta me ligou que tinha uma turma de 12, na época, 12 a 15 pessoas da área de saúde para que eu os ajudasse e os direcionasse nesse processo de como eu, fisioterapeuta, consegui fazer a parte comercial e a parte de gestão. E eu falava, mas peraí, eu não tenho competência para isso, capacidade. Ela falou, como se você fez a formação? E aí eu comecei. Ela falou, olha, tem uma turma pronta, se vira. Quando eu descobri que tinha 2 professores no meio, eu falei, meu Deus, e agora? Que amiga do seu pai? Se vira. Eu falei assim, como que meus 2 professores ali da faculdade? Eu falei, gente, e agora? Tô perdida. E aí eu fui buscar mais informação, fizemos a primeira, daqui a pouco engatou a segunda turma, a terceira, eu falei, tá, mas não era bem isso que eu estava fazendo. Até que a minha coach na época falou assim, pensa muito bem, que às vezes o que a gente quer nem sempre é o momento, mas o que a gente deve fazer como missão. Se as pessoas estão te procurando por isso, é porque tem um chamado muito bom por isso, algo que desperta e transforma, mas você não está enxergando. E aí eu comecei. Daqui a pouco veio outra turma de desenvolvimento, vieram mulheres que passaram pelas mesmas situações, empreendedoras que quebraram, estavam machucadas, mas precisam continuar e buscar força, porque as críticas de fora vêm muitas, né? Muitas. Então, o nosso conjunto ali, o nosso ciclo de mulheres que empreendem, então, já foram para o fundo do poço e saíram, parece que é poucas, mas quando você vai juntando, uma vai apoiando a outra e começou. Né? A gente falava muito, seja dona de si para ser dona do seu negócio, se fortaleça, né? Autoconhecimento. Exato. Eu sou mestra em quebrar e voltar a quebrar. Eu sou mestra em renascer. Em recomeçar. Eu sou. Porque é o lance do vitimismo, você não se entregar para sua dor. Né? Exato. Entender o que você tá fazendo. É tanto que é engraçado como as pessoas não entendem, Elisandra, que eu lembro que uma vez me chamaram para entrar num negócio. Eu fali, na verdade, eu não fali. Eu comprei uma franquia e o dono da franquia, o modelo de negócio dele só deu certo porque eu melhorei. Na verdade, foi essa. Ele não conseguia vender. Aí eu falei, bom, eu compro se você fizer do meu jeito. Eu comprei, meses depois eles venderam um monte do plano que eu fiz. Fui até dar treinamento pro pessoal da empresa deles. Quando ele viu que estava dando muito certo, ele quis mudar meu contrato. Ele quis mudar o contrato, eu falei, eu não posso mudar o contrato porque eu fiz o DRE baseado em cima desse valor. Não, você não vai mudar meu contrato. Aí o que ele fez? Ele começou a me sabotar. Eu fiquei 70 dias sem mercadoria. Você não está entendendo o que esse homem fez comigo. E aí, graças a Deus, por entender de gestão, eu falei, olha, eu tenho 2 saídas. Eu faço empréstimo no banco e mantenho, ou eu fecho agora que eu não estou devendo nada para ninguém. Óbvio que eu fiz exatamente o que 99% das pessoas não faz. Eu desisti do meu sonho. E de todo o dinheiro que eu tinha investido ali, porque era o único dinheiro que eu tinha, né? Sim. Fechei as portas sem dever nada para o mercado. As pessoas não entendem isso porque não entendem de gestão. Você fechar um negócio na hora certa é a melhor coisa que você pode fazer em relação à gestão. Você tentar ficar dando murro em ponta de faca porque você quer realizar, porque você não quer dar à sociedade uma satisfação, é uma burrada que você faz. Nossa, total. Né? E aí eu falei, não, eu vou fechar agora. Eu fechei devendo nada. Todo o dinheiro que eu investi, eu perdi e entrei na justiça. Estou na justiça até hoje pedindo meu dinheiro de volta, que não foi pouco. Sim. E aí eu vejo isso
tudo com, sabe, um super aprendizado. E eu olho para mim e falo, cara, eu consegui me livrar de uma situação sem dever um real pro mercado. Aprenda comigo como faz. Aí enxergar as possibilidades, os prós e os contras. E eu fui, voltando ao começo do assunto, eu fui conversar, me ofereceram para assumir, trabalhar com negócio de gestão, de vendas de cosméticos, essas coisas. E aí eu fui conversar com uma diretora e eu contei para ela a minha trajetória, que eu comecei, que eu trabalhava muito com mídia, etc e tal, e eu descobri que eu não podia ter filhos, a minha filha in vitro, e eu precisei largar, eu morava em São Paulo, eu precisei largar, e eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite, era um absurdo. Larguei, fiz repouso, tive a Maria e resolvi ficar em casa com ela até 2 anos. Com 1 ano e meio, eu não aguentei, falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso voltar a trabalhar. Só que eu não parei nesse meio tempo, eu fiz um monte de coisa. E aí, olha que interessante, eu sou muito organizada e tenho muitos processos, né? Inclusive, eu dou aula de dava treinamentos de organização mental. Nada mais é trabalhar a GTD, etc. Sim. E aí, eu arrumei um negócio lá em casa, um quartinho, né? Tinha pouco dinheiro e eu consegui fazer milagre naquele quartinho. Meu marido chegou em casa, olhou pra mim e disse assim, Débora, você pode ganhar dinheiro com isso. Eu olhei, né? Sei. Ô, Luizinho, eu falei, como que eu ganho dinheiro com organização? E aí eu descobri o curso de Personal Organizer. Fui fazer o melhor curso do Brasil, na época, carérrimo, fiz. Descobri que ali naquele curso não tinha capacitação profissional de gestão. Eles ensinavam a dobrar roupa, arrumar, atender apenas um público específico, classe A, e eu olhava aquilo e dizia, não é possível. Desenvolvi o primeiro curso da época que, além de ensinar a dobrar, arrumar, organizar, ensinava a abrir a empresa, a gestão do negócio, pois eu sou administradora. Sim. Então, eu criei um curso completo que tinha tanto a parte de você aprender a organizar, como a parte de você aprender a organizar sua mente e seus negócios. Isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e eu achei que começou a ficar muito pequeno, porque eu comecei a atender muitas pessoas com problemas, viuvez, como chama, acumulação, dores, etc e tal. E aí eu descobri que existia a tal da organização mental, porque eu comecei a entender que aquilo ali era um problema na cabeça. A organização da casa, aonde você entrou lá no começo, era um problema da cabeça. E aí eu mudei o meu foco, comecei a estudar organização mental e eu subi de nível. Subindo de nível, eu comecei a atender novos gestores. Eu parei de atender só as POs. E eu voltei para atender estratégia de novos gestores. Para abrir novos, criei um workshop chamando Construindo Meu Negócio e eu fui evoluindo. Por que eu te falei isso tudo? Porque eu cheguei para essa moça, no dia que a gente conversou, e contei essa história para ela. Sim. A resposta dela foi, você muda muito de profissão, né? Aí eu olhei para ela e falei, bom, se você não entende a evolução, então eu não sirvo para trabalhar com você. Porque você pode ter certeza que eu vou ficar aqui 2, 3, 4 meses e vou descobrir que eu preciso evoluir aqui também. Então não funciona. Então você vê que as pessoas, elas não têm esse entendimento de que você pode evoluir dentro da tua área. Você, como fisioterapeuta, você entendeu que existiu uma gestão, você evoluiu. E assim vai. Exatamente. Mas você sabe que eu também escuto muito isso, né? E você sabe que o japonês é extremamente metódico e tradicional. Você é médica, você é fisioterapeuta, você vai morrer fisioterapeuta. E a gente percebe que não é bem isso. Então eu falo, poxa, tem as pessoas que evoluem de carreira, tem promoções, são promovidas. Por que eu não posso ser promovida na minha vida, mudando meu status de vida? Mudando, indo para o próximo degrau. Isso é uma promoção de vida. Ou você, eu falo assim, gente, não faz sentido para mim você tá ali. Ah, eu sou uma advogada, sou uma fisioterapeuta, estou ganhando mais, mas a minha vida continua do mesmo jeito na minha profissão. Porque você vai passar mais tempo do seu dia fazendo o seu ofício. E é muito, eu penso, que é muito desagradável você estar fazendo no piloto automático, sem trabalhar a sua mente, sem exercitar um conhecimento diferente, sem evoluir. Sem evoluir. Tá? E hoje, por exemplo, na época, eu não entendia muito essas críticas. Aí,
E eu falei, bom, preciso entender mais, porque eu não posso levar desaforo para casa também. E aí foi quando o autoconhecimento me permitiu também entender que cada um só vai entregar e falar aquilo que tem no coração ou dentro do limite do que ela conhece. Hoje é interessante que as pessoas tentam, hoje eu já não escuto tanto, mas antigamente era mais comum escutar bastante crítica. E hoje as pessoas sabem que, até a minha equipe mesmo, se eles vão me perguntar alguma coisa que eles não fazem ou estão deixando de fazer, eu brinco com o pessoal que falo que você tem 3 perguntas, falo para as minhas mentoradas, você vai fazer 3 perguntas para poupar a sua energia, se manter linda e bela. Que a gente tem isso também, né? Tem que ser, né? E aí, às vezes, alguém faz alguma pergunta ou alguma crítica, eu falo, Débora. A gente fala assim, olha bem no olhinho dela, Débora. Chamando o nome, claro, sempre, né? Débora, você já fez isso? Fiz do jeitinho que você falou. Como você fez? Ah, do jeito que você falou. Tá. O que mais é possível? Então, perguntar se ela fez, como ela fez e o que mais é possível. E aí eu comecei a perceber, Débora, que nesse meio as pessoas, tanto para criticar quanto para... eu brinco que vem o pessoal mais folgadinho também. E aí você faz essas 3 perguntas, tá ótimo. A gente até brinca num dos meus treinamentos, que é a técnica da laranja. Toda vez que você vê as 3 laranjas, você vai lembrar. Uma laranja é perguntar para a pessoa se ela já fez, como ela fez e o que mais é possível. E quando você pergunta isso, qual é a reação das pessoas? Na segunda, ela já... Não, mas é que, então, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, então, no como eu já descubro que ela não fez. Aí ela sabe que hoje, se vier pedir alguma coisa ou falar alguma coisa, pelo menos quem está muito próximo de mim sabe que serão 3 perguntas que eu vou fazer. Aí, como eles falam, eles brincam assim, a Japa vai me fazer muita pergunta, eu nem vou lá. E você percebe, as pessoas desistem quando você faz essa pergunta? Ou desiste ou continua de vez? São 2 extremos, né? Como que você lida com a disciplina? Olha, eu já me cobro muito, tá? Naturalmente, eu sei que isso já acaba sendo até me atrapalhando. Então, vamos supor, eu tenho uma coisa desde 2017, eu saí de um relacionamento depois da separação, comecei a namorar, e aí eu saí de um relacionamento também um pouco brava. E eu me lembro... Pouco brava. Você não estava como eu gostaria. Não tava. E aí eu decidi também, no dia 24 de abril de 2017, que eu ia dar a volta por cima. Então, estava de novo entrando numa esfera de muito... Já tinha superado a primeira situação lá de 2012. 2017 foi um outro desafio. E aí eu falei, bom, eu já estava trabalhando muito, enlouquecida de novo. Eu falei, preciso rever isso aí, reaprender e cuidar mais de mim. Ter mais uma autopreservação. E aí eu comecei a cuidar e aí eu trouxe para mim o que eles chamam do projeto de 21 dias. Só que dos 21 eu comecei a fazer 90. Hoje, sempre nas minhas mídias sociais, eu coloco assim o programa dos 90 dias, que é você começar a sua jornada. Depois de você começar a sua jornada, é você aprender os novos comportamentos. Sim. E depois dos 21, fazer por 90. Então, eu me cobro muito. Então, já são 7 anos fazendo isso. E acabou que, como eu fazia para mim, para eu melhorar alguns comportamentos que eu sei que estavam me sabotando, as pessoas novamente, Eli, me ensina a fazer. Eu falei, gente, mas é só pegar no YouTube. Aí vem a minha mentora, Elisandra, transforma isso em conteúdo, em curso, ensina a fazer. E aí surgiu também alguns workshops que a gente vai fazendo. Você sabe que você está preparada para as oportunidades, né? Porque é que nem eu, você falou, vai no YouTube. Meu marido olha para mim direto e fala assim, Débora, vai no YouTube. Eu falo, gosto de ir no YouTube. Eu não sei porque eu acho que isso é coisa de mulher. Não é verdade? A gente é igual ler manual de instrução. A mulher não gosta de ler manual. Não adianta. A gente gosta do contato, de escutar, de fazer pergunta na hora, porque... Que engraçado, né? Você deve ter alguma explicação científica de por que mulher não gosta de ler manual de instrução e nem prestar atenção. Imagina, a gente não lê manual de instrução, a gente vai escutar homem ensinando a gente no YouTube, a mulher não vai. Não vai. E a gente é muito prática, até pela dinâmica. Então, às vezes, lá nas minhas mídias, eu postava assim, final de semana, qual que é a rotina da Elisandra?
como eu cuido da saúde, da alimentação e do físico, eu faço a minha comida de 15 em 15 dias e congelo. Aí falaram, Eli, posta no Insta. Comecei a postar. E aí as pessoas foram vendo como que eu aplico essa questão da disciplina. Então, acaba que também ficar muito moldada nisso, você fica chata. Então, você tem que relaxar um pouquinho. Mas perguntar da disciplina, você consegue, porque senão fica muito pesado. Você é aquela regra, eu não quebro regras, você quebra a regra? Eu quebro, senão... Por exemplo, eu tenho uma rotina. Esses dias eu estava viajando, então estava impossível fazer. Antigamente eu me culpava, então eu ficava no hotel para fazer tudo que eu tinha que fazer e não ia curtir. E aí eu perdi a minha melhor amiga. Então, minha melhor amiga faleceu de câncer, assim, muito rápido. E quando ela faleceu, eu estava viajando a trabalho. Então, foi só o tempo de eu chegar e ir para Barretos e ela faleceu. Então, aquilo me abriu mais um leque. Meu Deus, né? Com 45 anos, ela queria realizar um monte de coisa que, quando você é melhor amiga, você sabe das confidências dela. E aí eu falei, meu Deus, não dá. Então, eu olhei pra mim, eu falei, se eu descobrisse que eu tivesse alguma coisa e o médico me desse 30 dias, eu iria aproveitar. Então, hoje eu trago muito pra Elisandra assim, só por hoje. Você fez o que você tinha que fazer dentro do que te leva pra evoluir, mas como pessoa, com o seu lazer, com as pessoas que você ama, sim. Porque antes eu trabalhava muito e às vezes deixava assim a minha família de lado, porque eu acabo viajando bastante. E não dava muita atenção. De uns tempos para cá, eu percebi que eu olho muito para minha família, eu tenho aquele prazer de no final de semana estar com todos eles. A gente faz as viagens em família, tanto que a gente brinca que um dia a gente vai ser preso, porque essa japonesada não é normal. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs. 2 irmãs. Seus pais? Meu pai já é falecido, né? Mas tem a minha mãe, só que a gente tem aquela união entre os tios e os primos, somos muito unidos. Então, a viagem, assim, não é para só eu, minhas irmãs, minha mãe, os maridos. Não, é todo mundo, os primos e os cônjuges. Meu Deus. Então, assim, balada. entra. Então, você já se prepara que você não tem confusão. Tem gente querendo destruir família. Pois é. Aí você não entende alguns, né? Mas enfim. Nada melhor. Eu que tive uma família bem desestruturada, quando eu escuto família, eu fico bem feliz, assim. E o que eu ia te perguntar? Você corta essas partes quando eu falo assim, viu, produção? Quando eu dou essas erradas, assim, o que eu ia perguntar mesmo? Você corta fora, por favor. É o seguinte. Procrastinação e perfeição. Eu entendo que eles são 2 sabotadores, os 2 extremos. Não sei se você já ouviu falar tem um teste dos 10 sabotadores que a gente faz, de você olhar a inteligência. Tem até um livro maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, se chama Inteligência Positiva, do Chizard. Então, eu trago muito dos conceitos dele, que fala, primeiro, de você, antes de fazer um curso de procrastinação, você saber se de verdade é a procrastinação que te sabota. Porque dentro desse contexto, a gente tem 10 sabotadores catalogados. E essa literatura, Débora, é uma das poucas que, por exemplo, empresas, o mundo corporativo e as multinacionais aceitam, né? Sério. Que eu percebo que em algumas empresas, principalmente que tem uma estrutura, uma gestão de uma empresa, uma multinacional, se ela te contrata, ela não quer saber do seu método. Ela quer saber do que é validado cientificamente. E aí eu trouxe essa literatura do Chizard, né? O Inteligência Positiva. E lá ele fala dos 10 sabotadores. Primeiro você mede o seu nível de inteligência positiva, ou seja, de 0 a 100. Quanto que a sua mente trabalha a seu favor? E nós fizemos de uma profissional de saúde, uma mentorada minha, e deu na época 29, o teste dela. Ou seja, de 0 a 100, Nossa. apenas 29% do tempo a mente trabalhava a favor, os outros 71% contra. E nesse meio dos 71%, a gente foi identificar quais são os sabotadores que trazem ela para casa dos 71%. E quais seriam, você lembra? Os 10 sabotadores. Você tem o perfeccionismo, controlador, hiperrealizador, o vítima, procrastinador,
Que mais? Eu não vou lembrar todos eles de cabeça. Mas já dá Mas mais uma ideia. Dela, você lembra o que era? O dela, ela falava que ela procrastinava muito. E nós fomos medir, aí tem um segundo teste, que é medir, identificar e medir os sabotadores. Procrastinador, aí os índices são de 0 a 10. O procrastinador estava em 4,5. O que estava alto? Controlador 10, perfeccionista 9, hiperrealizador um 7,5. O que é o hiperrealizador? É aquela pessoa que, para se sentir aceita, ela precisa fazer, e aquela pessoa que não para, que não descansa. É aquela coisa de o tempo inteiro estar em movimento. Então, alguma coisa a ver com insegurança? Também. Porque a gente não entra muito nesse mérito do que aconteceu no passado, né? Sim, sim. Mas tem muito a ver, sim. Tá? Então, a insegurança, que ela sempre precisa estar em movimento para ser aceita. Exatamente. Pelo grupo. Então, ela vai realizar muito, porque foi a forma que ela foi educada e ensinada. E depois, dentro do controlador, era que tudo ela queria saber, controlar e observar. E não era bem assim, né? O que estava acontecendo. Olha o que você falou, tudo ela queria ver, controlar e observar. Com certeza, algum gatilho emocional relacionado ao passado que lhe trouxe insegurança a ponto de não confiar nas pessoas para fazer o próprio serviço. E aí, eu não sei você, mas pelo pouquinho que a gente conversou, eu acredito que sim. Eu agora já estaria pensando no próximo curso que vai me fazer trabalhar a respeito disso, ou seja, eu vou evoluir para o próximo nível. Exatamente. De profissão, eu estou evoluindo para o próximo nível. Exato. Não é? Exato. E aí a gente entende que o perfeccionismo dela, de querer deixar extremamente perfeito tudo que ela fazia com que ela enrolasse tanto, olhando, medindo, buscando parâmetro e, claro, ela achava que aquilo fazia ela procrastinar. Então, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar os comportamentos para baixar esses 3, porque a gente trabalha sempre com 3, né? Aquela tríade. Quais os 3 que te prejudicam? O crítico sempre tá? Então, o controlador, o perfeccionista e o hiperrealizador. Então, vamos baixar um pouquinho eles para baixar essa média dos 71% que a mente trabalha contra. E como que faz para baixar? Aí você vai trabalhar os comportamentos dessa pessoa, vai mapear. Geralmente eu peço para ela fazer um recordatório. Durante uns 21 dias, ela vai anotar tudo o que ela está fazendo. Eu sei que é chato, mas senão ela não tem um parâmetro. Mas é necessário. É necessário. Ou você quer saber de nível ou você não sabe, né? Exato. E aí ela anota, pode ser no celular, e depois ela, no próximo encontro, ela começa a falar para mim assim: Eli, eu não sabia foi o que aconteceu com essa profissional. Eu fico praticamente 6 horas do meu dia controlando o meu marido e o que ele faz na empresa. E eu fico querendo saber de onde entra e sai o dinheiro e eu esqueço da minha empresa. Caramba, olha só. Ela mesma não sabia de onde estava vindo o problema dela. E aí a gente foi olhar Exato, a gente foi olhar tudo isso e foi, claro, né, trabalhando esses comportamentos, tirando o foco disso. Aí entrou um pouco da PNL, entrou um pouco do coaching, tiramos o foco daquilo e a gente trouxe para contratos e negócios e a gente começou a olhar os números dela. Isso está no vermelho, não tem venda, não tem faturamento. Então, o que precisa? Tirar foco da empresa do seu marido, que não tem nada a ver com você, e olhar para o seu. E ela começou a olhar, foi quando ela começou a trazer os contratos, aí ela me ligou, ele fechou um contrato de 15 mil. Eu falei, jura? Mas Ela falou assim, mas não estou acreditando. Eu falei, tá, mas faz o seu. acredita, né? Acredita, faz o seu, e começaram a vir os próximos. E a gente foi refazer o teste, assim, já melhorou muito, de 29% somente, que a mente trabalhava a favor, aquilo já tinha subido para 50%. O nosso objetivo era trazer aquela pontuação positiva de 29 para 75, que nessa estrutura, né, nessa literatura do Xard, ele fala que o seu estágio de mudança começa quando você chega em 75% de pontos. E aí você vê a mudança. E aí? Então, hoje ela já está em 73 e ela já mudou muito. E você percebe que ela mudou não só como empresária, mas como pessoa. Bom, é tudo junto. Tudo junto, no caso da mulher. E foi tão interessante que ela mudou assim. Você nota a feição, o rosto. Ela não se maquiava, hoje ela usa uma maquiagem. Ela andava muito retraída. Hoje você nota que ela chega nos locais, ela me falou assim, Elisandra, eu cheguei numa reunião,
me sentindo assim, estranha. Só que eu lembrei de você, que você falou assim, vai com medo mesmo, abre o ombro, passa um batom vermelho, ajeita o cabelo e vai. E vai. E ela foi, de batom vermelho, e foi. Se sentiu. Quando ela viu e observou que ela foi muito respeitada, e eram só homens na empresa, e eu falei para ela, independente de ser homem ou mulher, né? Mas ela sentiu aquele respeito, porque o que no fundo ela estava buscando? Respeito, a tranquilidade, né? De não ficar cuidando da vida dos outros, e aquele merecimento, porque ela não se sentia merecedora. Mas o respeito era o principal valor. Quando ela se sentiu respeitada, porque ela é muito boa no que ela faz. Só que ela não estava sabendo disso. Não. Quando ela sentiu o respeito e também traduzido no financeiro, pronto. O autoconhecimento é tudo, né? Tudo, Você Débora. diz a respeito, porque quando eu vou dar os meus treinamentos, primeira coisa que eu faço é uma análise básica de roda da vida, porque eu não sou coach. As pessoas pensam que eu sou coach. Eu falo, não tenho formação em coach, mas eu estudo muito para atender o uso do meu conhecimento. E eu acredito no seguinte, sem autoconhecimento você não sabe nada, você não sabe para onde você vai, você não sabe o caminho que você vai seguir, nem como você vai fazer para chegar lá. Então, Débora, eu quero abrir uma fábrica de picolé. Então, primeiro vamos sentar aqui, vamos analisar a sua vida para ver se o picolé tem a ver com você, de repente, esse negócio de sapato, bolsa, sei lá, qualquer outra coisa que não o picolé. Não é porque seu amigo deu certo vendendo picolé que você vai dar também. E funciona, porque a pessoa precisa se analisar. Né? E quando a gente fala dos pontos fortes e dos pontos fracos, as pessoas esquecem de fazer a própria autoanálise dos seus pontos fracos, não como um estudo que falta, mas porque eu sou insegura. Por quê? Porque a autocrítica dói, você concorda? Dói. Como que você lida com as suas mentoradas a respeito de se perceber errada, da própria autocrítica? Como que você tira delas isso? A gente usa, por exemplo, eu trago coisas da PNL e algumas ferramentas. Então, quando elas têm, a gente tem um combinado entre elas também, que quando elas perceberem que ela tem um contrato ou uma reunião importante para fazer, mas o crítico dela está bem alto, ou ela já sabe a ferramenta e ela faz, ou ela me manda, ou para mim ou para minha equipe, um WhatsApp, porque a gente não quer que ela perca aquele compromisso importante. E aí a gente aplica a ferramenta, mas a gente já sabe naturalmente o histórico dela, o autoconhecimento. Então fica mais fácil. Então eu costumo lembrá-las disso tudo, desse potencial. E como a gente que está no autoconhecimento, você consegue enxergar através da pessoa tudo que ela tem de habilidades e potenciais. E aí a gente lembra isso dela, do quanto ela já caminhou, e que ela tem duas opções. Débora, você já caminhou até aqui. Sim. Na sua, você pode fazer o que você quiser. Mas, pensa bem, se você der o próximo passo, enfrentar esse muro, enfrentar esse urso, como vai ser a sua vida daqui a 5 anos? Agora, se você não enfrentar esse desafio, como vai estar a sua vida daqui a 5 anos? E a decisão é sua. O e se é só seu. Uma mulher... Vamos falar de mulher, porque, né, acho que é mais aqui o foco de hoje. Que já tentou, que é bem aquelas pessoas que você atende. O que você diria para essa mulher que está lá e não consegue dar o próximo passo, está perdida, está desacreditada nela mesma? O que você diria para uma mulher assim, agora? Primeiro, que desistir não seria uma opção, mas que ela acredite nela, procure pessoas, porque às vezes a gente acha que uma mentoria, um curso, um coach não resolveu. Só que talvez não é que não resolveu, você não se adaptou à essência da pessoa que está com você. Porque todos, na minha concepção, são pessoas excelentes, extraordinárias. Só que às vezes a tua personalidade não se adaptou à essência daquela outra pessoa. Então, que ela continue, que ela não desista, porque faz parte do processo esse amadurecimento, essa aprendizagem. E como eu trago muito, eu acredito muito em Deus, né? Eu sempre falo para elas, Deus só pode fazer por você
aquilo que ele pode fazer por meio de você. Então, talvez não deu tempo, ou você está tentando porque você ainda não conseguiu romper aquela barreira, mas você está mais próxima do que lá de trás. Então, continua, traga as pessoas, não desista. Desanimou? Deita, descansa, reflete um pouquinho, ou vai fazer uma caminhada, escutar uma música, porque bem ou mal, música desperta sentimentos. Então, escute uma música, né, que te traga boas lembranças. E aí você vai, amanhã continua de novo. Perfeito. E não se vitimize, pelo amor de Deus. Não se faça que nem a Elisandra. Olhe para essa pessoa que está tentando te colocar para baixo, que está querendo tirar de você o teu brilho, e dá uma boa risada na cara dela e diz: vai te catar. Assim funciona, comigo funciona. Eu falo: vai te catar, me deixa aqui com os meus problemas que eu mesma resolvo. E ninguém vai te tirar do sério se você não quiser. Ninguém vai te ofender se você não quiser. Tudo o que acontece com você é uma questão de escolha, né? É permissão sua, na verdade, Elisandra? Exatamente. E se não der certo, ou você estiver irritada, as pessoas falarem que é sorte, que é muito comum as pessoas falarem pra gente que é sorte, né? Falo, gente, sorte pra mim é você pegar teu salto, bater no asfalto até virar rasteirinha. Aí esse sucesso acontece, é sorte também. Quando seu salto não virar rasteirinha, não tá. Não foi. Perfeito. Gente, é isso. Bom, falo pra cá agora, produção. Falo pra Berta. Aqui, assim, é praticamente ao vivo. A gente não tem script, não tem nada, a gente vai fazendo. Olha, esse papo aqui, eu vou olhar pra onde agora? Eu vou olhar pra cá. Já brigaram comigo. O papo foi incrível, eu aprendi muito, eu espero que vocês também. Mais uma vez a gente consegue aqui o nosso objetivo, que é mostrar para você que toda a tua felicidade, todo o teu sucesso só depende de você. Do lugar que você se coloca na sua própria vida, não é isso, Elisandra? Exatamente. É exatamente isso. O seu sucesso, como é que é? Pisa no salto. Pega esse salto, bate no asfalto até virar rasteirinha. Sorte. Haja rasteirinha. Sorte. É isso, gente. Um beijo grande para vocês. Se você gostou, se fez sentido para você, não esquece de se inscrever no nosso canal. Curte, compartilha, ajuda a gente a crescer e a chegar a mais pessoas. Um beijo grande. Lembre-se, toda segunda-feira, 18 horas, .d podcast. Até a próxima.